O lado selvagem e as confusões de Copacabana. A noite em Copacabana parecia carregar um peso diferente, um prenúncio de que as rotinas estabelecidas estavam prestes a ruir sob o peso de pequenos segredos e grandes teimosias. Jorge e Sueli, em meio ao cenário cotidiano de sua convivência, iniciaram um diálogo que parecia comum, mas que escondia as fissuras de um relacionamento em busca de tempero. "Onde você vai?" indagou Jorge, observando Sueli se afastar com um semblante decidido. Ela respondeu prontamente que iria escovar os dentes. Ele, surpreso com a interrupção, questionou se ela já havia acabado, ao que ela rebateu dizendo que continuariam no dia seguinte. O clima de frustração era evidente. Jorge, com um toque de ironia, perguntou se agora o afeto seria entregue em prestações. Sueli, no entanto, justificou sua falta de ânimo apontando para a bagunça que o pessoal estava fazendo no quadro da elite dele, afirmando que não conseguia se concentrar naquele caos. Jorge, tentando defender a desordem festiva, argumentou que aquela bagunça era boa e chamou Sueli de careta. A palavra ecoou como um desafio. "Careta? Eu?" questionou ela, sentindo o golpe. Jorge, tentando mudar o tom para algo mais instigante, sugeriu que estava pensando em algo mais quente para os dois, algo mais selvagem. Sueli, com um sorriso enigmático, avisou que ele talvez não quisesse conhecer o lado selvagem dela. O interesse dele cresceu instantaneamente. Ele perguntou se esse lado realmente existia e que tipo de selvageria ela estava imaginando. Porém, a atmosfera de sedução foi interrompida bruscamente pela realidade física. Jorge começou a passar mal ao viço, ouve os dois, dizia ele, antes de perder o fôlego. "Cláudia! Solita!" Sueli gritou por ajuda, desesperada ao ver Jorge desfalecer. O socorro veio rápido e o diagnóstico foi uma crise de hipertensão que o levou direto para o hospital. Revelações no hospital. No hospital, o clima era de apreensão misturado com a fofoca inevitável. Solita comentou com Sueli sobre o susto, observando que Jorge era o segundo homem que quase morria na cama dela. Sueli, indignada, perguntou de onde vinha aquela história. Solita então relembrou o caso do sogro de Armani Miro, que teve um infarto fulminante enquanto estava com uma mulher chamada Sueli. Fátima, sempre presente, interveio dizendo que a culpa não fora da amiga e que, ao contrário do falecido, o parceiro dela, PC, não corria esse risco porque ela pegava leve demais. "Tão leve que eu não sinto nem falta de ar, não é, PC?" provocou Fátima. PC, visivelmente constrangido, pediu que ela não falasse sobre a vida íntima deles na frente dos outros. Fátima, sem filtros, questionou quem seriam os outros, já que Sueli era sua melhor amiga. Diante do mal-estar, Sueli sugeriu que era melhor irem embora antes que os detalhes íntimos fossem anunciados pelo alto-falante do hospital. Mais tarde, em uma conversa privada, Sueli questionou se Fátima não estava sendo dura demais com PC. Fátima confessou que gostava muito dele, mas que a relação havia se tornado burocrática. Sueli tentou ponderar que a rotina era natural, mas Fátima desejava algo mais frenético. Ela sentia falta da bagunça que vivia com Armani, enquanto Sueli lembrava que a bagunça de Jorge quase o matou. O dilema de Jorge e a mudança de Sueli. Jorge, já recuperado mas sob vigilância, enfrentava o julgamento da família. Sua filha, Bia, e Jurandir o repreendiam pelo estilo de vida desregrado. "Você passa a noite na boate, fuma e toma café sem parar", acusaram. Jorge, acuado, prometeu segurar a onda, mas admitiu que sozinho seria difícil. Ele pediu que Sueli passasse um tempo com ele para cuidar de sua saúde. Sueli aceitou ajudar, mas impôs limites, dizendo que não precisava morar lá permanentemente. No entanto, Jorge insistiu, preferindo os cuidados dela aos de Bia, que sugeria pedir pizza como solução para tudo. Enquanto isso, no consultório dentário, PC tentava lidar com suas próprias inseguranças. Ele perguntou à sua secretária, Dona Lucilene, se ela o achava careta. A resposta foi direta: "O senhor é uma pessoa bem formal, de um jeito bem careta." Ferida em seu orgulho, PC revelou que já fora selvagem e que possuía até uma tatuagem em um lugar onde o sol não bate. Lucilene, entre o riso e o espanto, recusou-se a ver a prova, preferindo focar no seu show que estrearia naquela noite na Boate La Conga. Conflitos e substâncias suspeitas. A tensão aumentou quando Sueli descobriu que Jorge continuava fumando escondido. Ela estava determinada a fazê-lo largar o vício, o que gerou críticas de Fátima, que a chamou de Santa Sueli. A situação se complicou quando Sueli decidiu se mudar temporariamente para a casa de Jorge para cuidar dele.
Fátima sentiu-se abandonada, acusando Jorge de estar apenas usando Sueli para ter quem lavasse suas cuecas. Na casa de Jorge, a presença de Sueli causou alvoroço. Bia reclamou que a limpeza geral de Sueli a obrigaria a esconder suas coisas em outro lugar. Jurandir descobriu que Bia escondia orégano, ou algo que parecia ser, e ameaçou contar ao pai. A confusão se estendeu à loja de Djalma, onde Flavinha apresentava um mau humor insuportável. Djalma, preocupado, descobriu por meio de Fátima e Sueli que Flavinha estava tomando remédios para emagrecer. Ao tentar ser sutil na abordagem, ele acabou gerando mais atrito. Em outro canto da cidade, Jurandir fugia de uma ex-mulher que não queria ir embora de sua casa. Ele buscava abrigo e acabou descobrindo por meio de fofocas que Lucilene, a antiga secretária de Jorge, agora trabalhava para PC. Essa informação chegou aos ouvidos de Fátima, que ficou furiosa ao saber que PC escondia esse detalhe dela. A noite na Laconga e o quibe mágico. A noite culminou na boate Laconga. PC, tentando provar que não era careta, foi ver o show de Lucilene. Fátima e Sueli também apareceram, movidas pela desconfiança e pela busca por diversão. O encontro foi explosivo. Fátima confrontou PC por ele estar lá e por ter contratado Lucilene. Em meio à discussão, Sueli encontrou Jorge no bar, fumando e bebendo novamente. A decepção foi grande. Se mata logo, se joga na frente de um ônibus, gritou ela, exausta de tentar salvar quem não queria ser salvo. No dia seguinte, a ressaca moral e física atingiu a todos. Sueli havia trazido para casa uns quibes preparados por seu xalita. O que ninguém sabia era que aqueles quibes continham o tempero que Jurandir havia confiscado de Bia. O resultado foi um comportamento estranho e uma euforia desmedida em quem os consumiu. Sueli e Jorge, sob o efeito do quibe mágico, quase acabaram na delegacia. Redenção e honestidade. Após a confusão, as verdades vieram à tona. Jorge, em um momento de lucidez e carinho, confessou a Bia que a cartice de Sueli era o que mantinha a família unida. Ele percebeu que a verdadeira felicidade vinha das pessoas que amamos e que não havia loucura maior do que essa. Bia, emocionada, pediu desculpas a Sueli. Djalma e Flavinha também tiveram seu momento de acerto. Ele prometeu parar de comer doce escondido se ela parasse com os remédios para emagrecer. O amor, afinal, era mais importante que a estética ou as pequenas compulsões. Na importadora, o clima ainda era tenso entre PC, Fátima e Armani. PC tentou perdoar Fátima por suas escapadas, mas a revelação de que ela havia fingido orgasmos durante toda a relação foi